Salve nação, Paul Fla passando aqui rapidinho, este é o seu canal Rio Fla Notícias. Rapaziada, desde já, deixe seu like, ajude esse canal a crescer, ajude o YouTube a entender que vocês estão gostando do vídeo. E isso você faz deixando seu like e assistindo o vídeo até o final. Compartilha pra geral e vamos assistir a mais um vídeo bacana que o Paul Fla separou pra vocês aqui no Rio Fla Notícias. Segue! Agora, a gente tem que falar hoje sobre o Arturo Vidal, Mauro César Pereira. Porque o Vidal anunciou que vai deixar o Flamengo. O contrato do Vidal se encerra em dezembro. Nitidamente, não está sendo usado como a torcida esperava que ele fosse, até porque não está jogando muita bola. E não está sendo utilizado como ele esperava, porque ele mesmo disse na sua declaração. Diz o Vidal que está 100%. Me desculpa, se o Vidal estivesse 100%, o Vidal do Barcelona, do Bayern de Munique, da Juventus, ele não ia estar no banco do Flamengo. Então 100% não tá. E aí eu te pergunto, Mauro, foi uma má contratação do Flamengo? E aí eu assumo, eu disse que seria uma baita contratação, eu disse que achava que o Vidal, mesmo não estando no seu melhor momento, seria um nível diferente pro futebol brasileiro, e me arrependo. Acho que realmente o Vidal rendeu muito abaixo do esperado. Ou não, você esperava que fosse isso, foi um mau negócio do Flamengo, lembrando que o Vidal é um dos jogadores do Flamengo que ganham mais de R$1 milhão por mês, né, Mauro? Boa tarde. Eu acho que, assim, de fato, acho que o Vidal ele apresenta menos do que as pessoas esperavam. Um argumento a favor dele quando ele chegou foi o fato dele, a Inter de Milão, que acabou de ser vice-campeã europeia, na temporada passada, fez até uma boa Champions, foi eliminada pelo Liverpool, ganhando do Liverpool na Inglaterra, já tinha perdido o jogo fora, e foi um jogo que ele jogou muito bem, foi titular. Isso foi meses antes de chegar no Flamengo, poucos meses. Então você imaginava o quê? Se ele consegue jogar nesse nível, no Flamengo ele vai poder se destacar. Mas não aconteceu. Eu acho até que ele fez bons jogos ano passado, nada espetacular, mas fez bons jogos. Houve jogos de muito domínio, de posse de bola, de controle do jogo do Flamengo, naquela fase boa do Dorival, em que ele, ou vindo do banco, ou começando, ele entrava bem. Então acho que ele deu ali uma colaboração. O Flamengo, quando foi campeão da Libertadores e da Copa do Brasil, tem as digitais dele, não como protagonista, mas ele participou sim de alguns momentos, mas não foi o jogador que faria uma diferença tão grande, né? Eu acho que não falta ele entrega, dedicação, ele é um cara que ele luta e tudo. O corpo, eu acho que já não corresponde mais à expectativa que existe. E o futebol no Brasil, talvez a gente tenha que começar a prestar atenção nisso. Desde a passagem do Jorge Jesus para cá, né, e do Sampaoli também, naquele mesmo ano no Santos, no Flamengo, né, acho que o futebol mudou. E talvez a gente não perceba, mas o jogo aqui está mais disputado, está mais brigado, exige mais intenso, para usar a palavra da moda, intensidade. Então, é provável, isso é uma coisa para fazer uma reflexão, é provável que mais jogadores que venham de fora para cá, já veteranos, tenham dificuldade que antes não tinham. Você vê o Renato Augusto mesmo. Há 5 anos, há 8 anos, tenham mais dificuldade. Porque o jogo mudou aqui também, entendeu? A gente fala muito do Palmeiras e tudo mais, o Palmeiras é um exemplo. Existem outros. O Fluminense, nos seus bons momentos, um outro estilo de jogo. Então você encontra realmente mudanças aí, mudanças de comportamento. O Fortaleza do Vojvoda com suas características próprias. Então você tem novidades dos últimos 4 anos para cá e talvez para alguns jogadores veteranos já cheguem e não consigam se destacar tanto. Já um cara jovem como assim, Ayrton Lucas, que veio mais ou menos junto com o Vidal, o cara tá voando um tempão. Já veio bem no ano passado e esse ano melhor ainda, jogando no mesmo clube no caso. Eu ainda acho que o Vidal pode ser que saia até antes, vai depender do mercado agora de janela no meio do ano. Tem o Colo-Colo, né? Surgir uma oportunidade interessante, talvez ele vá embora. O Colo-Colo não vai pagar o que ele vai ganhar no Flamengo. Sim, mas eu sempre digo o seguinte, eu falei outro dia sobre o Marinho. Você tem um contrato de 6 meses para ganhar X reais até o final do ano. Você não tem nada por ano que vem, você não sabe o que vai aparecer. Aí o cara faz um de 1 ano e meio, você faz a conta, você vai ganhar mais do que vai ganhar em 6 meses. E você vai jogar, de repente, nesse time. O que realmente incomoda o Vidal, certamente, é que ele não vai ser titular nesse time. Está muito claro. O Flamengo agora contratando possivelmente mais jogadores para o meio campo. Está atrás de 2 jogadores, a gente sabe, o Alan e o De La Cruz, né? Se não for esses 2, ou um dos 2 não vir, hoje o Uruguai do River Plate é o mais difícil, certamente é buscar um outro nome. A gente não sabe qual, mas certamente eles vão buscar outro nome. É pelo menos isso que falam, né? Que eles têm mais opções ali para atacar. Então a concorrência vai aumentar. Além do Pulgar ter se firmado de um jeito absurdo. O Pulgar se firmou, o Vitor Hugo voltou de lesão. Então a concorrência está crescendo. A tendência é realmente ele não jogar. É diferente do Davi Luiz, que voltou a ser aproveitado em função da lesão do Léo Pereira. E também pela possibilidade de jogar com mais um zagueiro, que eventualmente é uma opção do Jorge Sampaoli. Então o Davi Luiz acaba tendo chance.
Um cara como o Pablo, por exemplo, eu acho que vai acabar saindo. Tem mercado, é um bom zagueiro o Pablo, mas no Flamengo não joga. Rodrigo Caio, se fosse terminar o contrato agora, não, isso é informação, não renovariam. Não renovaria, isso é uma coisa decidida lá dentro. Não tem como, né, Não tem como. renovar o Rodrigo Agora, Caio. a chance do Rodrigo Caio renovar, ele surpreendentemente começar a jogar, fazer um segundo semestre extraordinário, titular do time, aí fala, caramba, o cara voltou a jogar, não se machucou mais. Infelizmente, isso me parece pouco provável, pela concorrência e pela condição física do atleta, né? Se ele novinho se machucava muito, agora vai ficando mais velho, a tendência não é melhorar, infelizmente. A gente lamenta porque é um caso igual do Renato Augusto, ótimo jogador, o cara super dedicado, você vê que ele consegue voltar, faz um esforço danado, mas infelizmente se machuca sempre. E aí a relação não pode ser paternalista, né? É uma relação profissional. Tem uma hora que fala, filho, você não consegue jogar no nível que a gente precisa aqui. Então o seu ciclo acaba e a vida segue em outro clube, paciência. Então eu acho até que há a chance dele sair antes, vai depender do mercado. Seja o Colo-Colo, seja um clube lá de fora que queira contar com o Vidal. No Chile a gente viu isso aí, né? Acompanhou, né? Não estando lá, mas acompanhou a repercussão da presença dele lá em Concepción, quando o Flamengo jogou contra o Ñublense, lá naquele empate patético. E ele era o cara era estrela. Ele deu camisa para todo o time do Ñublense. Tudo gerou em cima dele. Ele é um ídolo tremendo lá. Então, se o Colo-Colo, que tem uma torcida que é a maior do país e muito aguerrida, tiver a repatriar um Vidal, vai ser um acontecimento do futebol chileno. E talvez lá ele consiga se destacar. Porque o nível do futebol chileno é inferior ao nível do futebol brasileiro, isso é muito claro. A gente viu ano passado, por exemplo, o Flamengo jogando contra a Católica, São Paulo também jogou contra a Católica, né? Mas o Isla foi lá e foi um desastre. Quer dizer, o Isla já tinha tão na descendente que ele lá conseguiu jogar. Então, eu acho que é até possível que ele saia antes, porque pode ser interessante para ele. É um cara que acho que deve estar com a vida feita, evidentemente, depois de ótimos contratos que ele firmou ao longo da carreira. E importante para ele agora é jogar também, né? Você vê o caso do Diego Alves. O Diego ficou no Flamengo até o final do contrato, ganhando um bom salário e tudo. Aí sumiu. Aí foi lá para a Europa de volta, não ficou, não está jogando. E me parecia que ele queria ter um pouco mais de carreira, né? Se ele fosse para o São Paulo, como o São Paulo. Se ele tivesse ido para o São Paulo, você imagina, talvez ele tivesse, quem sabe, se ele tivesse recuperado bem, né? O goleiro tem essa coisa. Às vezes o cara, o Fábio no Fluminense, 42 anos. Se o Diego Alves recuperasse uma boa forma e estivesse jogando no São Paulo, gente, é o São Paulo, pô, não foi um time pequeno, é um time muito grande. Aí está sumido. Então, essa gestão de carreira nessa hora, às vezes pesa isso. Pode ser melhor. O Marinho é a mesma coisa, você ganhar menos num clube que te dá um contrato mais longo, que você faz a continha na ponta do lápis, você vai receber mais dinheiro. Ah, mas é por um período não, mas você vai jogar, bonitão. Você não vai ficar encostado aí. O jogador veterano ele tem que jogar. Nem que ele seja um reserva que entra sempre no time e tal. Então, acho que é até possível que ele vá antes. A gente vai ter que aguardar isso nas próximas semanas aí, durante a janela, para ver o que o mercado vai dizer com relação ao Vidal. E achei assim, eu acho que com relação ao Flamengo, a contratação, o que eu acho errado é assim, a contratação ser movida por rede social. Se você quer o Vidal, tem que ter uma análise concreta. O que é o Vidal, como é que ele vai entrar nesse time, o que ele pode acrescentar aos 30 e tantos anos. E isso não é feito dessa maneira. Foi uma contratação feita porque foi midiática. Ele ficou... E muita mídia, né? O Vidal cavou ele por cavou, vários anos. Cavou. O Podolski cavou também. Esse não veio parar no Flamengo, mas chegaram a conversar. Aí ele pediu um caminhão de dinheiro, os caras se assustaram, não, obrigado, tchau, não avançou. Chegou a haver uma consulta, porque era tanto charme que o cara jogava, né? O cara veio ao Brasil na Copa do Mundo, viu a torcida muito grande, já está numa reta final de carreira e pensou, pô, aqui pode ser um mercado interessante para mim, né? Mas não colou, o Vidal colou. Eu acho que aí é que é o erro. Você vai trazer o cara, tem que ter uma análise técnica. Avaliar o estado físico dele, o estágio técnico dele, onde ele entra nesse time, o que ele pode fazer. Mas isso é até difícil do Flamengo, porque muda de técnico toda hora. Então, de repente, o técnico da vez era um. Quando ele foi contratado, quando começou a negociar, ainda era o Paulo Souza, se não falha a memória. Sim. Aí depois entra o Dorival. Aí do Dorival sai, entra o Vitor Pereira, já tem o Sampaoli. Então, estou falando de 4 treinadores, gente. Do momento que o Vidal negociava a sua vinda para o Brasil, até agora, são 4 treinadores. Como é que você vai também planejar? Talvez o Paulo Souza ou o Dorival tivesse uma ideia X de aproveitar o Vidal que o São Paulo não queira. Mas foi um desrespeito do Vidal ao treinador que ele questiona a comissão técnica mais uma vez. Já jogou chuteira, já deu chilique, não tá jogando. Então tem que reconhecer. Até os números do Vidal. 51 jogos, eu sei que ele é um volante, mas ele sempre foi um volante que chegou bem na frente. Sim. Em 51 jogos foram 2 gols, sendo um de pênalti, que foi lá o primeiro gol dele pelo Flamengo, que fizeram festa, ele pediu pra bater o pênalti. E 3 assistências. Tudo bem, conta muito pra volante desarme, áreas do campo onde ele tá, mas o Vidal não se destacou em nada no Flamengo. Então, antes da gente falar sobre esse desrespeito que eu vou passar pro Mauro, futebol, o Vidal deveu muito. O Vidal foi muito abaixo das expectativas, né? Assim como foi o Marinho, que também tá afastado agora no Flamengo, tá desabafando,
também veio pro Flamengo e não jogou nada do que se esperava dele. O Vidal teve poucos bons momentos, teve alguns momentos ok, mas abaixo do que se esperava, sem dúvida, e hoje ele tá jogando menos que o Eric Pulgar, que o Thiago Maia, que o Vitor Hugo, então o Gerson, que eles podem mais ou menos também disputarem uma posição, mas e realmente ele vai perdendo espaço pelo que os outros mostram e pelo que ele mostra. O Sampaoli, quando chegou, colocou o Vidal várias vezes, até porque ele já trabalhou com o jogador, confia no jogador, gosta dele, foram campeões juntos. Vidal era o grande jogador da seleção chilena do Sampaoli. Então o Sampaoli colocou para jogar, mas ele não rendeu. Aí provavelmente é pela questão física. Ele deve dizer, assim, quando ele diz que está 100%, que ele não tem nenhuma lesão, que não tem nenhum problema, mas não tem jeito. Nós, seres humanos, a gente envelhece e não tem a mesma condição. E para o atleta isso fica claro porque ele está ali exposto, competindo, jogando contra outros atletas. Então tem uma hora que não dá, que não aguenta. Já o Marinho, eu não esperava muita coisa, sinceramente, né? O Vidal eu esperava até, que não dá para saber quando o cara começa a cair. O Mauro lembrou o jogo que ele fez pela Inter contra o Liverpool, alguns meses antes de chegar ao Flamengo. Então você imagina, hoje ele não consegue ser titular de um grande time europeu, mas ele pode jogar muito bem aqui no Brasil. Não dá para saber, assim, qual é o momento que o cara começa a cair. É meio difícil prever isso, principalmente quando é um cara que não tem lesão, que realmente lesão ele não tem muito. Ele não é um jogador com histórico de lesão. Mas tem uma hora que a idade chega e vai caindo a condição física. E o Marinho tem esse imbróglio todo, mas o Marinho eu não vejo como um jogador para jogar em alto nível neste Flamengo atual. Nesse Flamengo que é um dos times mais ricos do país, um dos elencos mais fortes. Acho que o Marinho é um jogador que pode ajudar outros times aí no Brasil, mas para esse nível que hoje o Flamengo exige, acho que ele realmente não... Eu nunca imaginei que ele entregaria. Esse contrato aí com o São Paulo, ele tem que ir correndo. Sim, no São Paulo ele ajudaria, ele não é... pior, ele é melhor que os caras que jogam lá, o Alisson, qual é o salário que o São Paulo vai oferecer? Chegaram a comentar aqui 500 mil por mês, 2 anos de contrato. Ele ganha no Flamengo 800 mil. Então, chegaram a comentar aqui, não foi os 500, não foi, Bruno? A gente mas eu não sei se o São Paulo pagaria 500. Eu acho que se fosse 500, o Marinho ia. Eu acho que o São Paulo deve estar oferecendo uns 350, 400. E que seria bom ele ir também. Não sei se alguém mais de um país pagar isso pra ele. Ele tem um contrato longo. Aí ele vai preferir ganhar 800 até o fim do ano e depois pode não ter clube. Sim. Porque o São Paulo não vai querer um jogador que está parado há 5 meses. E no São Paulo ele jogaria. Eu acho que pro Flamengo ele não tem bola mesmo, nível técnico ali para ajudar o Flamengo. No São Paulo, sim. Ele é melhor que Alisson, que Wellington Rato, que Michel Araújo. Mas sem loucura também. Eu não jogaria para cima do meu teto para trazer o Marinho. Não. Você tem que se adequar ao que o time paga. Eu acho que ele está naquela reta de chegada de encerramento de carreira. E quando chega nessa reta de chegada... Quem? O Marinho também, você acha? Eu acho, lógico. Ele não está no esplendor. Ele está na reta de chegada. São os últimos contratos. Né? Tá certo. Então, o jogador de futebol, na vida, né, tem 2 opções com a garantia de contrato que eles têm, porque todo dia 5 vai passar lá no caixa e o Flamengo vai depositar a conta dele. Ele tem 2 caminhos. Ele opta pelo comodismo ou pelo desafio. É isso, nessa faixa de fechamento de carreira. Da mesma maneira, com a devida análise com calma, né, essas transferências para o mundo árabe. Né? Quer dizer, você vai para o mundo árabe, você vai... Por mais estrelado que... Quem não é estrelado, tudo bem, vai ficar rico mesmo. Mas o cara que é estrelado não precisa passar nunca mais na fila do salário-desemprego, não tem nenhum problema. Ele opta aí para o mundo árabe pela grana e pelo comodismo de não ter cobrança. Ninguém vai vaiar o Cristiano Ronaldo, senão o Benzema o ditador de plantão não aceita. Né? E no caso comenta-se do Neymar. Se o Neymar optar para ir para a Arábia Saudita, é verdade, ele vai ficar ainda mais rico do que Deus que engorde cada vez mais a conta dele. Mas ele optou por isso. Ele vai sair de cena e acabou. Não, eu vou optar pelo desafio, vou brigar, vou fazer um desconto muito forte, quero jogar numa liga forte porque ainda tenho lenha para queimar. É isso que acontece. O Messi optou, por quê? Ele não vai ter grande desafio, jogar nos Estados Unidos, mas vai ganhar um dinheirão, vai para Meca. Na verdade, ele vai para Meca, ele trocou de Meca. Ele vai para Meca do mercado publicitário,
Ele vai anunciar de padaria César Pereira, açougue Nogueira, não vai, é uma loucura o que ele vai ganhar. Ele vai para Miami ainda, né? E vai para Miami. Tem casa lá. Da vida, aí até quando morrer vai estar ganhando dinheiro. É lógico, ele vai virar sócio do clube. O Beckham vai dar uma porcentagem do clube pra ele. Vai viver bem. É isso que eu tô... Ele optou por isso. Quem usava a casa dele lá era o caseiro. Acabou a festa do caseiro. Agora é isso. É igual a casa do Mauro em Acapulco. Ele não vai. Aí vai o seu Madruga. O mexicano fica lá, olhando pro mar, aquele negócio todo. Quando aparece o Mauro César, estraga a vida do mexicano. Da mesma coisa, o caseiro do Messi. Agora vamos fazer uma continha rápida aqui. Né? Se o Marinho ganhar 800 mariolas por mês, então ele ganha, em 6 meses, ele vai ganhar o quê? 800 vezes 6 meses de contrato do Flamengo, milhões, mais ou menos. dá 4,8, né? 4.800 mariolas. Se ele fizer um contrato para ganhar 400 mariolas no São Paulo, por 1 ano e meio, dá 18 meses, né? Vezes 18, ele ganha 7.200 mariolas. Ele ganha mais dinheiro. Ah, mas é 1 ano e meio, sim, mas você garante um contrato, garante um salário e você vai jogar. Vai estar no palco. A chance de jogar é maior. No Flamengo não vai jogar. a proposta dele pelo Gabriel Sai é 500 mil reais mesmo. 500 mil melhor reais. ainda. Ele queria 600. Então, ele quer 500 ou São Paulo quer pagar 500? Não, São Paulo queria pagar 500. 500 vezes. Pega correndo, irmão. Vezes 18, dá 9 mil. Porra, Pega correndo. Porque lá ele vai jogar. No Se ele não Flamengo tiver vai proposta pro mundo árabe, modo, aqui no Brasil ninguém vai pagar esse preço, não. Só Vocês viram perguntaram ao São Paulo domingo, depois do jogo com o Grêmio, sobre o Marinho. Ele foi claro, ele falou, não, o Marinho tem tá saindo do clube, né? Vamos ver para onde que ele vai, que ele possa mostrar o seu potencial. Tipo, assim, zero chance. O técnico foi muito claro. Eu gostei disso. Não ficou de meias palavras, não. Tipo, ele tá fora. Esse cara tá falando, não me interessa mais jogador. Então ele não vai jogar no Flamengo. Pode entrar com ação para treinar junto, fazer o quê, mas não vai ser escalado. E o Vidal, com essa declaração, acho que acabou o filme dele de vez. Agora que ele não vai jogar mesmo. Porque ele tá simplesmente querendo passar no grito, passar por cima do técnico. Eu falei aqui, o Flamengo tem que acabar com esse negócio, essa mamãezada. A relação tem que ser profissional. O jogador tem que seguir o que tá. Não tá jogando, amigo. Tá jogando, será titular. Então, eu vou até te lembrar aqui a declaração, pra você falar, né? Que você chegou a falar da falta de respeito e realmente é a segunda do Vidal. Ele fala: podem pensar que estou mal, mas me sinto 100%. Não concordo com a decisão da comissão técnica, mas respeito. Temos 22 jogadores de bom nível. Sabe que quando sou titular, dou o máximo. Na sexta-feira, como o Vanderlei lembrou, que são os jogos da seleção chilena, verão como estou. Ou seja, desafiando ali a comissão técnica, mas ele chega a dizer, né? Não concordo, mas respeito. Mas quando você diz não concordo, foi para uma entrevista ao La Terceira, tá? Ao jornal La Terceira, jornal chileno. Quando ele diz isso, ele já está expondo o treinador. Não, e na sexta-feira nós o veremos em ação contra a República Dominicana. Então vai ser um show do Vidal, né? Só que a República Dominicana não joga a Libertadores, não joga o Brasileiro, tampouco é uma das equipes que estão nas quartas de final da Copa do Brasil, né? Então, essa é a questão. Né? Jogar contra a República Dominicana é uma realidade. Jogar contra os times que o Flamengo enfrenta é mais difícil. Então ele pode até jogar bem na sexta-feira, quer dizer nada. Quer dizer, é a mesma coisa que você falar assim, não, o Campeonato Carioca, o cara jogou muito bem. Isso não quer dizer muita coisa. É só um sinal de que você pode ou não jogar bem depois do restante da temporada. O cara pode jogar bem o Carioca ou jogar mais nada. A seleção dele nem classificou pra Copa. Teve isso. Nem classificou pra Copa. E é uma seleção que envelheceu muito, né? E agora está numa fase que ela precisa justamente se renovar. Como o Uruguai já passou por uma renovação e tal. Enfim, ele é um dos jogadores que está sendo convocado porque essa renovação ainda está numa fase, eu diria, muito inicial. Porque o ideal para a seleção do Chile, inclusive, é não convocar mais o Vidal. Virar a página, trazer gente jovem. Que adianta ficar botando o Vidal para jogar a Copa do Mundo? Não vai. Então é isso, rapaziada. Espero que tenham gostado de mais esse vídeo bacana que o Paul Flá trouxe para vocês. Eu peço a vocês que deixem o like, que se inscrevam no canal e que acione o sininho e que siga o Paul Flá em outras redes sociais também. Estamos aí em várias redes sociais, mas aqui no YouTube precisamos crescer e isso acontecerá com a ajuda de vocês, valeu? Conto com like e conto com os compartilhamentos e muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Segue o Paul. Vem!